Olá, pessoal, a todos os participantes do Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos. Eu me chamo Keila Renata de Brito Frederici, eu sou psicóloga, fui durante muitos anos professora universitária, tenho especialização em psicologia hospitalar e tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia. Atuo como psicóloga de 2 unidades de acolhimento no município de Ariquemes, no estado de Rondônia. Pois bem, então, esse artigo, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que abordou sobre a subjetividade de adolescentes institucionalizados. E, então, nesse percurso, a gente percebe pelas leituras, pelos autores e pesquisadores que tratam do assunto, de que essa política pública de assistência à população infanto-juvenil, ela remonta ao período do Brasil colônia, que veio modelos importados da Europa, como a Roda dos Expostos, então passou por várias fases, como a fase caritativa, a fase da filantropia, do bem-estar social, a fase da doutrina de proteção integral, que é o momento que estamos vivendo hoje. A gente pode perceber que muito se avançou, mas ainda há muito por fazer também. O título do meu artigo, que eu estou expondo neste congresso, ele tem a seguinte temática: Quando a casa é o abrigo, experiências de adolescentes institucionalizadas. Pois bem, então, nesse percurso histórico, a gente vê que a criança e o adolescente, principalmente os pobres, desvalidos, abandonados, eles eram vistos ora como futuro da nação e ora como perigosos delinquentes. Então havia uma ambiguidade na forma de olhar essa criança e esse adolescente. Em se tratando de medida protetiva, né, medida protetiva de alta complexidade, nós temos algumas modalidades existentes no país que são os abrigos institucionais, as casas-lares, as famílias acolhedoras e a modalidade de república. Neste artigo eu abordo sobre as unidades de abrigo mesmo, de casas de acolhimento institucional, né? E quando que se institucionaliza uma criança ou adolescente? Quando ele passa por algum tipo de direito violado, né, grave, como abandono, negligência, maus tratos, todos os tipos de violência, né? Mas mesmo assim, para acontecer ainda a institucionalização, é preciso que tenha sido esgotado todas as outras tentativas ainda de permanência dessa criança dentro da família, extensa ou ampliada, se ela não pode voltar para a casa dos pais, mas tem que ver se tem um avô, um tio, que possa estar cuidando dessa criança nesse momento, né? E então, são essas questões que englobam e vão marcando também a vida dessas crianças e adolescentes que passam por uma instituição de acolhimento. 2 autores que eu gosto muito de mencioná-los e de pensar, né, como eles colocam as coisas e acho bem pertinente, tem um autor que se chama Glantz e ele fala que toda vez para ocorrer um abrigamento é preciso que haja uma violência. E essa violência pode ser de diversas formas, e a própria institucionalização também é uma violência se pensarmos que essa criança ou adolescente ela vai estar separada da sua família, de pessoas conhecidas, às vezes da escola que frequentava, e então isso também é uma violência. Então, esse autor, ele coloca que o abrigamento é um cálculo de violências, ou seja, o que é melhor para essa criança nesse momento? Diante dessa situação, esse adolescente, o que é melhor para ele, né?
E também uma outra autora chamada Pineda, ela coloca que ele só é necessário o abrigamento se for para romper com contínuas violências. Então, se aquela situação em que está posta na vida da criança, se é um ciclo de violências, então isso tem que ser barrado, tem que ser parado. E aí, por isso que aí se torna necessário esse distanciamento familiar, vamos dizer assim, né? Então, por outro lado, vamos dizer, a minha pesquisa focou, e nesse artigo também eu coloco, sobre ser adolescente dentro de uma instituição de acolhimento, né? Porque a adolescência em si, por si própria, ela já é uma fase muito peculiar do desenvolvimento humano. Uma fase de mudanças, uma fase de contestações e de mudanças por dentro e por fora, né? Então, nem o adolescente entende-se, né? Muito mesmo do que está acontecendo com ele. E então ele passa por um período que os psicanalistas eles chamam de período de crise. Mas crise tendo o entendimento de que crise é o mesmo que mudança, que crescimento, que trabalho psíquico, que luto, né? Porque o adolescente, ele passa por um momento de luto. Ele não é mais criança, mas ele também não é adulto, né? Então ele vivencia um turbilhão de emoções. E aí a minha pesquisa e meu artigo trata justamente disso. Como é ser adolescente dentro de uma instituição de acolhimento, né? Se ser adolescente dentro de uma vida tida como normal já é difícil, e fora, né? Tendo um abrigo como a sua casa. Então é nesse olhar que eu me debrucei para fazer a pesquisa, que foi uma pesquisa bibliográfica e de campo com abordagem qualitativa em uma instituição de acolhimento com adolescentes do sexo feminino. Por quê? Porque havia uma maior demanda, eram muito mais meninas que estavam nessa entidade do que os meninos na época da pesquisa. E os critérios para participarem da pesquisa tinham que ter entre 14 e 15 anos, ter o maior tempo de abrigamento na instituição e quererem participar. Para isso, também o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética, foi aprovado e também obteve-se a autorização da direção da instituição e do juizado da infância e juventude e das próprias adolescentes por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Neste artigo, eu estou apresentando brevemente a história de 3 adolescentes, que elas mesmas escolheram os nomes fictícios, então aqui eu as chamo de Bianca, Camila e Yasmin. Bem, neste tempo agora não é possível eu estar explanando sobre a vida delas, foram várias entrevistas, mas resumidamente, a forma como cada uma viu a instituição de acolhimento foi diferente. Isso, claro que entendendo que havia ali componentes da personalidade de cada uma, vivências, história de vida, contextos em que estavam vivenciando e fatores de risco ou de proteção que obtiveram ao longo da sua vida e figuras que também eram representativas e significativas. Pois bem, para a Camila, que havia maior tempo de vivência em unidade de acolhimento, ela e os seus irmãos foram desde muito novinhos para este abrigo e então ela via a instituição como um lugar de ambiguidade, um lugar bom e ruim ao mesmo tempo. Um lugar do tipo, não aguento mais ficar aqui, mas ao mesmo tempo aqui é minha casa. Ela tinha vergonha que outras pessoas soubessem que ela morava num abrigo, ela carregava este estigma, né? Ela fazia de tudo para que as pessoas não soubessem que ela morava numa instituição de acolhimento. E no momento da pesquisa ela estava grávida e ela estava
bem ansiosa e na expectativa de como seria a sua vida dali para frente. A Bianca é uma adolescente que foi para o abrigo com a sua irmã e ela viu na instituição que lá era um lugar de proteção, um lugar que era melhor do que a sua casa, devido à sua história de vida, aos maus tratos, aos seus sofrimentos, os traumas. Então, lá era um lugar que ela tinha oportunidade de crescer, de se desenvolver, e ela agarrou com unhas e dentes essas oportunidades. Preocupava-se muito, claro, com quando completasse 18 anos, porque a instituição ela poderia ficar até completar 18 anos, e isso deixava ela tensa. Mas ela via a instituição como um lugar bom. Já para Yasmin, que foi outra adolescente que já tinha passado por outras casas de acolhimento no estado, e ela estava grávida também, havia sofrido violências, abusos sexuais praticados pelo pai, pelo tio, e estava grávida do tio. Então, viver dentro de uma unidade de acolhimento, para ela, era um lugar de violência também. Então, no sentido dessas mudanças de cidade, de instituição, de desentendimentos com outras adolescentes, porque às vezes elas são amigas, às vezes não se dão tão bem, então tudo é muito coletivo, é muita vivência em coletividade, e isso para ela era uma violência, ela não gostava. Também ela cita que havia as queridinhas da diretora da instituição, e também um detalhe, até mesmo a vivência da sua própria sexualidade, ela também era impedida naquele momento ali, e isso também era, de certa forma, para ela uma barreira, né. Mas a gente vê que cada uma, dentro da sua condição, do seu jeito, elas conseguiram seguir em frente com resiliência, né, mesmo com as suas histórias marcadas por esse período. E o que a gente pode, assim, concluir disso é que, como eu disse, as políticas sociais públicas para a criança e adolescente avançou muito, mas ainda é preciso também refletir, como o ECA, por exemplo, que foi muito importante, mas ele também precisa ser repensado, o que foi bom, o que não foi, o que precisa ser melhorado, né? As políticas de forma geral, o trabalho preventivo no sentido de ajudar essas famílias antes que as coisas cheguem naquele ponto de direitos violados, né? Então, trabalhar a prevenção ainda é o caminho melhor, mais efetivo, e também oferecer espaços de escuta a essas adolescentes, esses adolescentes, a essas crianças que têm essas vidas marcadas por traumas e sofrimentos, e, enfim, também ampliar a oferta de repúblicas para esses casos de adolescentes em que os vínculos afetivos já estão fragilizados, então não há possibilidade de retorno à família de origem, e também a colocação em família substituta, que seria a adoção, se torna algo bem difícil, quase que inviável, né? Então, essa é a minha apresentação breve aqui, tá? Eu desejo um bom congresso para todos vocês, estou muito feliz de participar. Um abraço.